Gente, importante estudo científico assinado por Colin Raymond, ele que é pesquisador e atua na NASA, a agência espacial americana, publicada pelo Science Advances, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo. Vamos saber se realmente a Terra já passou, passa, vai passar, está passando por eventos extremos, chegando ao seu limite máximo de resistência, e se esses episódios eles realmente estão aumentando ao longo do tempo. Será que o nosso planeta pode ser inabitável em breve? E o nosso país, o Brasil, como é que está? Você já percebeu? Eu sou veterano, eu sei que as temperaturas estão completamente diferentes. Se eu pensar 10, 20, 30, 40 anos, eram bem diferentes do que são hoje. A possibilidade de lugares na Terra ficarem quentes demais para sobreviver, será que é real como a gente vê? Mas é realidade? Isso vai continuar? Ou vai aumentar ou vai diminuir? Vamos entender mais sobre esses dados inquietantes com o Dr. Marcel de Angelis Souza Sanz. Ele que é doutor em Geografia Humana pela USP, já tive a oportunidade de conversar com ele, sempre muito bom, uma verdadeira aula. Ele conversa com a gente a partir de agora. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Agora, me diga, você, dentro de toda a sua especialização e tal, ficou surpreendido com esse estudo? A gente se inquieta, a gente se assusta com tudo que a gente está vendo, mas a gente não entende. Esse estudo nos mostra exatamente o que, professor? Na forma como ele foi divulgado, né, é de impactar realmente a população. Alarmante, né, alarmante, professor? é um estudo alarmante. Eu tive até dificuldade de achar o estudo original, porque foi um verdadeiro telefone sem fio, né, científico. Vai fazendo uma cópia, um site copia a matéria do outro e assim vai. Mas o estudo do Colin, especificamente, ele não faz projeções para frente. Ele mostra que esse fenômeno da temperatura de bulbo úmido extremo, ele já acontece hoje em dia em alguns lugares do mundo. Você citou o bulbo úmido. O que é bulbo úmido extremo para nós que não entendemos disso? Temperatura de bulbo úmido é a menor temperatura que o seu corpo, por exemplo, pode chegar após você suar, você transpirar. Por que que o fenômeno recebe esse nome? Porque até certo tempo atrás, para você medir indiretamente a umidade do ar, você podia fazer uma experiência até em casa, com um termômetro grande, colocar um ao lado do outro, e nenhum desses termômetros no bulbo, que é aquela porção de vidro no final do termômetro, você envolvia ele com um cadarço de algodão, por exemplo, e colocava esse algodão na água, certo? À medida que essa água do cadarço evaporava, a temperatura do termômetro descia. Ficava mais baixa do que o outro termômetro que não passava por essa experiência. Entendi. Certo? Então imagine você saindo de um banho quente no chuveiro. Qual é a primeira reação do seu corpo quando você sai? Você transpira um pouco. E isso sua você mesmo, sua, né? Para baixar a sua temperatura. A temperatura extrema de bulbo úmido são as situações onde se atinge uma temperatura de 35 graus Celsius com umidade relativa do ar de 100%. E aí o organismo humano ele não consegue mais fazer esse mecanismo de regulação da temperatura. Ele não consegue transpirar, né? E a tendência é que a pessoa morra em algumas horas. Ele não reage, na verdade, ele não se adapta como ele se adaptaria em condições normais? Exatamente. Isso é importante esclarecer. É melhor você estar num deserto com a temperatura mais alta do que 35 graus, mas você ter água para se hidratar do que estar numa condição dessa, certo? Porque no deserto você tem uma umidade baixa e seu corpo consegue transpirar. Perfeito. Certo? Essa condição é letal, segundo os pesquisadores. Entendi. A do bulbo úmido. E agora, então, como é que o Brasil foi parar nessa história toda? O Brasil... Você pesquisando, inclusive, vários estudos e chegando ao original do Colin Raymond, né, da NASA. Exato. O Brasil foi parar nesse estudo porque outro pesquisador de uma universidade importante dos Estados Unidos, da Universidade de Princeton, fez uma pesquisa para as regiões tropicais do globo, né, para 4 especificamente: a floresta amazônica brasileira, península da Índia, a região do subsaariana na África e o leste do continente asiático, certo? E nas projeções que ele fez, o lugar onde esses eventos ocorreram com menor frequência é justamente o Brasil. Só que a frequência vai aumentar independentemente do lugar do planeta que a gente estiver falando. Por quê? Porque a atmosfera está sendo aquecida pela emissão, né, de gases do efeito estufa na atmosfera. Então esses eventos eles vão ser mais recorrentes no mundo como um todo. Em todo o planeta isso vai acontecer. Em todo o planeta. Aliás, vamos aproveitar, produção, se possível, coloque para a gente, projeta para... Aqui, ó, professor, esse mapa significa exatamente o quê? Esse é o mapa do Colin
da NASA, que mostra aonde esses eventos aconteceram e a intensidade desses eventos entre 1979 e 2017. Tá? Para o telespectador entender, quanto mais próximas as bolinhas estiverem dessa cor aqui, desse marrom, significa que a gente atingiu a condição de bulbo úmido extremo. Mais de 35 graus centígrados. 35 graus centígrados com 100% de umidade do ar. Se a gente olhar para o mapa, onde estão essas principais ocorrências em escuro? Nessa região aqui, onde passa o Trópico de Câncer, que são regiões onde tem um maior adensamento populacional, na Índia, no leste da China e no próprio Estados Unidos. Estados Unidos aqui também, essa área, né? Nos Estados Unidos, o evento atmosférico que mais mata é justamente o calor extremo. Pega toda essa costa aqui dos Estados Unidos. Que é a costa mais adensada. América do Sul, América Central, América do Norte. Então veja que o Brasil, ele está, né, se te comparar com outros lugares... razoável, tem. Né? Olha, tem poucos pontos. Tem um aqui no Rio Grande do Sul... Tem aqui, digamos, entre o Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, são as capitais brasileiras no litoral, né? E ali Floresta Amazônica. Aqui, por exemplo, o que nos interessa, nós aqui no Nordeste brasileiro, não temos, né? Sim. Não temos nada. Sim, nós temos temperaturas altas, mas a umidade ela fica ali controlada. Ela ajuda bastante, né, professor? O que é mais importante do estudo do Colin é que ele faz um comentário no final, ele diz, olha, se mantivermos, né, o ritmo de emissões de gases do efeito estufa, essas ocorrências irão aumentar e nesse modelo, o que é que a gente está considerando? Uma pessoa com a saúde ok. Mas a gente sabe que boa parte da população não tem uma condição de saúde saudável, certo? Então a pessoa que tem alguma comorbidade, ela pode morrer numa temperatura muito abaixo dessa. E os efeitos se agravam em função dessa saúde comprometida. Tem outra imagem, aqui, ó. Esse aqui é um outro estudo de uma outra equipe da NASA que projeta os efeitos do aumento da temperatura média da atmosfera em diferentes faixas de tempo, 2030, 2050 e 2090. Certo? E essas 4 linhas aqui são 4 modelos diferentes, modelos matemáticos que usam os dados disponíveis, certo? E essa escala de cor, quanto mais próximo a gente tiver desse azul, significa que a gente vai ter mais dias acima desse limite máximo de 35 graus com 100% de umidade, certo? Então aqui é uma escala, né? E você veja aqui a evolução, especificamente, se me permite, professor, do Brasil, né? 2030, 2050, razoável, nosso Brasil. 2090. Agora, aí o tempo fechou, olha ali, ó, uma grande área da América do Sul e pegando uma boa parte do Brasil também. Mas veja que o tempo fechou em outros lugares também, né? ou até antes do Brasil. Exatamente. Certo? Então, esse é o retrato que os modelos matemáticos mostram. Esse é o modelo mais otimista e esse é o modelo mais pessimista. Esse é o mais pessimista. Exato. São 4 modelos diferentes ao longo do tempo. Certo? Então, esse é um outro estudo de outra equipe da NASA. Então, para a população, né, entender melhor, esses estudos eles estão se tornando cada vez mais recorrentes. Por quê? Porque a disponibilidade de dados atmosféricos ela é cada vez maior e a capacidade de processamento dos computadores ela é cada vez maior. Então, esse estudo de modelo é muito comum. E está ficando cada vez mais definitivo e mais fácil de vocês, especialistas, interpretarem. Agora, eu te perguntaria para a gente fechar, professor Marcel. Existe uma possibilidade de mudar esse quadro, de se alterar esse quadro? Existem estudos, existem trabalhos e iniciativas sendo desenvolvidos nesse sentido para minimizar esses efeitos? Existe, Sérgio, de iniciativa de universidades, de grandes empresas, né, internacionais, mas o X da questão, né, a principal forma de resolver é política e econômica. Na prática, o Acordo de Paris, que é o acordo vigente onde os países combinam metas para reduzir o aquecimento global, certo? Ele precisaria ser vinculante, ou seja, criar sanções para os países que descumprissem as metas. Entendi. Só que isso ainda não acontece. E nunca a expressão é preciso combinar com os russos fez tanto sentido. Por quê? Porque a geopolítica atravessa os acordos. A Austrália não vai querer parar de vender carvão, a China não vai parar de querer queimar carvão, a Rússia não vai parar de querer vender gás natural e petróleo, e os Estados Unidos corre o risco de sair de novo do Acordo de Paris se o Trump se eleger. Então tem todo esse cenário geopolítico global que precisa, né, casar, ser azeitado para que o Acordo de Paris funcione e a gente regule esse aumento da temperatura global. E como sempre, né,
são priorizados e prevalecem os interesses financeiros. E dali a pouquinho você pode ver a humanidade em extinção, que não é nenhuma ficção científica, muito pelo contrário, é constatável. E quando a gente fala em mudanças climáticas, tem gente que não acredita. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha do que acontece, por exemplo, num verão de 40 anos atrás e de hoje. É algo inacreditável. Inclusive, as definições de estações é algo inacreditável. Quem é mais velho se lembra. E, Sérgio, meses atrás estávamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. 2 meses antes daquela conversa nossa, eu fui convidado para um podcast e lá, né, um ouvinte fez a pergunta sobre as mudanças climáticas e eu falei. 3 meses, 4 meses depois aconteceu aquilo e as pessoas parecem que esquecem, né? E a confirmação, inclusive, é o recall de tudo aquilo que você falou há pouco mais de 3 meses. Sim. Fiquemos atentos e alertas, portanto. Professor Marcel, muito obrigado mais uma vez pela aula. Muito obrigado.